Primeiras Moradas capítulo L. Trata da formosura e dignidade das nossas almas. Põe uma comparação para se entender e diz o lucro que há em entendê-la e saber as mercês que recebemos de Deus, e como a porta deste castelo é a oração. 1. Estando eu hoje suplicando a Nosso Senhor que falasse por mim, porque eu não atinava com coisa que dissesse, nem como começar a cumprir a obediência, ofereceu-se-me o que agora direi para começar com algum fundamento. É considerar a nossa alma como um castelo todo ele de um diamante ou muito claro cristal, onde há muitos aposentos, assim como no céu há muitas moradas. Que se bem o considerarmos, irmãs, não é outra coisa a alma do justo, senão um paraíso onde ele disse ter suas delícias. Pois, não é isso que vos parece que será o aposento onde um rei tão poderoso, tão sábio, tão puro, tão cheio de todos os bens se deleita? Não encontro eu outra coisa com que comparar a grande formosura de uma alma e a sua grande capacidade. Na verdade, os nossos entendimentos, por agudos que sejam, mal podem chegar a compreendê-la, assim como não podem chegar a considerar a Deus, pois Ele mesmo disse que nos criou à sua imagem e semelhança. Pois, se isto assim é, como é, não há razão para nos cansarmos a querer compreender a formosura deste castelo, porque, ainda que haja diferença dele a Deus como do Criador à criatura, pois é criatura, basta dizer Sua Majestade que a alma é feita à sua imagem, para que possamos entender a grande dignidade e formosura da alma. 2. Não é pequena lástima e confusão que, por nossa culpa, não nos entendamos a nós mesmos, nem saibamos quem somos. Não seria grande ignorância, minhas filhas, que perguntassem a alguém quem era e não se conhecesse, nem soubesse quem foi seu pai, nem sua mãe, nem sua terra. Pois, se isto seria grande estupidez, sem comparação é maior a que há em nós quando não procuramos saber que coisa somos e só nos detemos nestes corpos, e assim, só a vulto sabemos que temos alma, porque o ouvimos e porque nulo diz a fé. Mas, que bens pode haver nesta alma ou quem está dentro dela, ou o seu grande valor, poucas vezes o consideramos, e assim. Faio, D. Documenta, por cento, 20 Chatolica, por cento, 20 ONI 99%, 20%, 20 PBS, por cento, 20 Library 001%, 20 DA, por cento, 20 Fare. Teresa Moradas 1 HTM 1 OF 4 2006 06 015 horas 0 minutos e 25 segundos Santa Teresa de Jesus Castelo Interior L1 C1 Se tem então pouco procurar com todo o cuidado conservar sua formosura. Tudo se nos vai na grosseria do engaste ou cerca deste castelo, que são estes corpos. 3. Consideremos agora que este castelo tem, como disse, muitas moradas, umas no alto, outras embaixo, outras aos lados, e, no centro e meio de todas estas, tem a mais principal onde se passam as coisas mais secretas entre Deus e a alma. É mister que fiqueis esclarecidas por esta comparação, talvez seja Deus servido que eu possa por ela dar-vos a entender alguma coisa das mercês que ele faz às almas e as diferenças que há entre elas, até onde eu tiver entendido que é possível, que, todas, será impossível entendê-las a alguém, pois são muitas, e quanto mais quem é tão ruim como eu. Pois ser-vos-á grande consolo, quando o Senhor vos fizer essas mercês, saber que é coisa possível, a quem ele as não fizer, para louvarem sua grande bondade. Assim como não nos faz dano considerar as coisas que há no céu e o que nele gozam os bem-aventurados, antes nos alegramos e procuramos alcançar o que eles gozam, tampouco nos fará dano ver que é possível, neste desterro, comunicar-se um tão grande Deus a uns vermes tão cheios de mau odor e amá-los com uma bondade tão boa e uma misericórdia tão sem medida.
Tenho por certo o que, a quem fizer dano entender que é possível fazer Deus esta mercê neste desterro, que estará muito falha de humildade e de amor do próximo, porque, se assim não é, como podemos deixar de nos alegrar de que Deus faça estas mercês a um irmão nosso e de que Sua Majestade dê a entender suas grandezas seja a quem for, pois isso não impede que nulas faça a nós. Que algumas vezes será só para as mostrar, como disse do cego a quem deu vista quando lhe perguntaram os apóstolos se era cego por seus pecados ou de seus pais. E assim acontece fazer mercês, não por serem mais santos do que aqueles a quem as não faz, mas para que se conheça sua grandeza, como vemos em S. Paulo e na Madalena e para que o louvemos em suas criaturas. 4. Poderá dizer-se que parecem coisas impossíveis e que é bom não escandalizar os fracos. Menos se perde em que estes não o creiam, do que em deixarem de aproveitar aqueles a quem Deus as faz e de se consolar e despertar a amar mais a quem faz tantas misericórdias, sendo tão grande seu poder e majestade, tanto mais que sei que falo com quem não corre este perigo, porque sabem e creem que dá Deus ainda muito maiores provas de amor. Eu sei que Faio, B. Documenta, por cento, 20 Chatolica, por cento, 20 ONI 99%, 20%, 20 PBS, por cento, 20 Library 001%, 20 DA, por cento, 20 Fare. Teresa Moradas 1 HTM 2 OF 4 2006 06 015 horas 0 minutos e 25 segundos Santa Teresa de Jesus Castelo Interior L1 C1 Os que nisto não crerem não o verão por experiência, porque Deus é muito amigo de que lhe não ponham taxa e medida às suas obras, e assim, irmãs, nunca isto aconteça que o Senhor não levar por este caminho. 5. Pois, voltando a nosso formoso e deleitoso castelo, temos de ver como poderemos entrar nele. Parece que digo algum disparate, porque, se este castelo é a alma, claro que não se trata de entrar, pois se é ele mesmo, pareceria desatino dizer alguém que entrasse num aposento estando já dentro. Mas a vez de entender que vai muito de estar a estar, que há muitas almas que ficam à volta do castelo, onde estão os que guardam, e que se lhes não dá nada de entrar, nem sabem o que há naquele tão precioso lugar, nem quem está dentro, nem mesmo que dependências tem. Já tereis visto, em alguns livros de oração, aconselhar a alma que entre dentro de si, é isto mesmo. 6. Dizia-me há pouco um grande letrado, que as almas, que não têm oração são como um corpo paralítico ou tolhido que, embora tenha pés e mãos, não os podem mexer, e são assim, há almas tão enfermas e tão habituadas às coisas exteriores, que não há remédio nem parece que possam entrar dentro de si mesmas, porque é tal o costume de tratarem sempre com as sevandijas e alimárias que estão à roda do castelo, que já quase se tornaram como elas. E, sendo de natureza tão rica e podendo ter a sua conversação nada menos do que com Deus, não tem remédio. E se estas almas não procuram entender e remediar sua grande miséria, ficarão feitas em estátuas de sal por não voltarem a cabeça para si mesmas, assim como ficou a mulher de Lote por voltar a cabeça para trás. 7. Porque, tanto quanto eu posso entender, a porta para entrar neste castelo é a oração e reflexão, não digo mais mental que vocal, logo que seja oração, há de ser com consideração, porque naquela em que não se adverte com quem se fala e o que se pede quem é que pede a quem, não lhe chama oração, embora muito meneie os lábios. E, se algumas vezes o for, mesmo sem este cuidado, será porque se teve em outras, mas, quem tivesse por costume falar com a majestade de Deus como falaria um seu escravo, que nem repara se diz mal, mas o que lhe vem à boca e decorou, porque já o fez outras vezes, não o tenho por oração e preza a Deus nenhum cristão a tenha desta sorte. Que entre vós, irmãs, espero em sua majestade não haverá tal oração, pelo costume que há de tratardes de coisas
File, D, documenta, por cento, 20 chatolica, por cento, 20 ONIE 99%, 20%, 20 PBS, por cento, 20 Library 001%, 20 DA, por cento, 20 FARE. Teresa Moradas 1 HTM 3 OF 4 2006 06 015 horas 0 minutos e 25 segundos Santa Teresa de Jesus Castelo Interior L1 C1 Interiores, e que é muito bom para não cairdes em semelhante bruteza. 8. Não falemos, pois, com estas almas tolhidas, que, se não vem o mesmo Senhor mandar-lhes que se levantem como aquele que havia 30 anos que estava junto à piscina, tem muito má aventura e correm grande perigo, mas sim com outras almas que, por fim, entram no castelo, porque, ainda que estejam muito metidas no mundo, têm bons desejos e algumas vezes, ainda que de longe em longe, encomendam-se a Nosso Senhor e consideram quem são, ainda que sem muita demora. Alguma vez ou outra, no mês, rezam cheias de mil negócios, o pensamento quase de ordinário nisso, porque, como estão tão apegadas a eles, o coração se lhes vai para onde está o seu tesouro. Propõem algumas vezes, para consigo mesmos, desocuparem-se, já é grande coisa o próprio conhecimento e o ver que não vão bem encaminhadas para atinar com a porta. Enfim, entram nas primeiras dependências do Rés do Chão, mas entram com elas tantas sevandijas, que não lhes deixam ver a formosura do castelo nem sossegar, muito fazem já em ter entrado. 9. Parecer-vos-á, filhas, que estou impertinente, pois, por bondade do Senhor, não sois destas. Haveis de ter paciência, porque, a não ser assim, não saberei dar a entender, como eu as tenho entendido, algumas coisas interiores de oração, e ainda assim preza o Senhor que atine a dizer alguma coisa, porque é bem dificultoso que eu quereria dar-vos a entender, se não houver experiência. Se a houver, vereis que o menos que se pode fazer é tocar no que preza o Senhor, não nos toque a nós por sua misericórdia. File, D, documenta, por cento, 20 chatolica, por cento, 20 ONIE 99%, 20%, 20 PBS, por cento, 20 Library 001%, 20 DA, por cento, 20 FARE. Teresa Moradas 1 HTM 4 OF 4 2006 06 015 horas 0 minutos e 25 segundos Santa Teresa de Jesus Castelo Interior L1 C2. Capítulo 2. Trata de quão feia coisa é a alma que está em pecado mortal, e como quis Deus dar a entender algo disto a uma pessoa. Trata também alguma coisa sobre o próprio conhecimento. Diz como se hão de entender estas moradas. 1. Antes de passar adiante, quero dizer-vos que considereis o que será ver este castelo tão resplandecente e formoso, esta pérola oriental, esta árvore de vida que está plantada nas mesmas águas vivas da vida, que é Deus, quando caem em pecado mortal. Não há trevas mais tenebrosas, nem coisa tão escura e negra que ela não esteja muito mais. Basta saber que, estando até o mesmo sol, que lhe dava tanto resplendor e formosura no centro da sua alma, todavia é como se ali não estivesse, para participar dele, apesar de ser tão capaz de gozar de sua majestade, como o cristal é para nele resplandecer o sol. Nenhuma coisa lhe aproveita, e daqui vem que todas as boas obras que fizer, estando assim em pecado mortal, são de nenhum fruto para alcançar glória, porque, não procedendo daquele princípio que é Deus, do qual vem que a nossa virtude é virtude, e apartando-nos dele, não pode a obra ser agradável a seus olhos, porque, enfim, o intento de quem faz um pecado mortal, não é contentar a Deus, senão dar prazer ao demônio qual. Como é as mesmas trevas, assim a pobre alma fica feita uma mesma treva. 2. Eu sei de uma pessoa que Nosso Senhor quis mostrar como ficava uma alma quando pecava mortalmente.
diz aquela pessoa que lhe parece que, se lhe entendessem, não seria possível que alguém pecasse, ainda que se pusesse nos maiores trabalhos que se possam pensar para fugir das ocasiões. E assim, deu-lhe um grande desejo de que todos o entendessem. Assim vô-lo dei a vós, filhas, de rogar a Deus pelos que estão neste estado, todos feitos uma escuridão, e tais são suas obras, porque, assim como de uma fonte muito clara, claros são os arroiositos que dela manam, assim é uma alma que está em graça, pois daqui lhe vem serem suas obras tão agradáveis aos olhos de Deus e dos homens, porque procedem desta fonte de vida, onde a alma está como uma árvore plantada, nem ela teria frescura e fruto. Se não lhe viesse dali, é isto que a sustenta e faz com que não seque, e que dê bom fruto. Assim a alma que, por sua culpa se aparta desta fonte e se transplanta a outra de uma negríssima água e de muito mau odor, tudo o que dela sai é a mesma desventura e sujidade. Faio, D. Documenta, por 20 Chatolica, por 20 ONI 99%, 20%, 20 PBS, por 20 Library 001%, 20 DA, por 20 FARE. Teresa Moradas 2 HTM 1OF8 2006 06 015 horas 0 minutos e 26 segundos Santa Teresa de Jesus Castelo Interior L1 C2 3. É de considerar aqui que a fonte é aquele sol resplandecente que está no centro da alma, não perde seu resplendor e formosura, que está sempre dentro dela, e não há coisa que lhe possa tirar a sua formosura. Mas, se sobre um cristal que está ao sol, se pusesse um pano muito negro, claro está que, embora o sol dê nele, a sua claridade não fará o seu efeito no cristal. 4. Ó almas remidas pelo sangue de Jesus Cristo! Entendei-vos e tende dó de vós mesmas. Como é possível que, entendendo isto, não procureis tirar este pez deste cristal? Olhai que, se a vida se vos acaba, jamais tornareis a gozar desta luz. Ó Jesus! O que é ver uma alma apartada dela? Como ficam os pobres aposentos do castelo? Que perturbados andam os sentidos, que é a gente que vive neles. E as potências, que são os alcaides, mordomos e mestres-salas, com que cegueira, com que mau governo. Enfim, como onde está plantada a árvore é o demônio, que fruto pode dar? 5. Ouvi uma vez a um homem espiritual, que não se espantava do que fazia quem está em pecado mortal, mas sim do que não fazia. Deus, por sua misericórdia, nos livre de tão grande mal, que não há coisa, enquanto vivemos, que mereça este nome de mal, senão esta, pois acarreta males eternos para sempre. É disto, filhas, que devemos andar temerosas e o que temos de pedir a Deus em nossas orações, porque, se Ele não guarda a cidade, em vão trabalharemos, pois somos a própria vaidade. Dizia aquela pessoa que tinha aproveitado duas coisas da mercê que Deus lhe fez, um temor grandíssimo de o ofender, e assim sempre lhe andava suplicando não a deixasse cair, vendo tão terríveis danos, a segunda, um espelho para a humildade, vendo que, coisa boa que façamos, não tem seu princípio em nós mesmos, mas naquela fonte onde está plantada esta árvore das nossas almas, e neste sol que dá calor às nossas obras. Disse que se lhe representou isto tão claro que, em fazendo alguma coisa boa ou vendo-a fazer, acudia ao seu princípio e entendia como, sem esta ajuda, não podíamos nada, e daqui lhe procedia ir logo a louvar a Deus, e, habitualmente, não se lembrava de si em coisa boa que fizesse. 6. Não seria tempo perdido, irmãs, o que gastasseis a ler isto, nem eu a escrevê-lo, se ficássemos com estas duas coisas, que os letrados e entendidos muito bem sabem, mas a nossa ignorância de mulheres de tudo precisa, e assim, porventura, quer o Senhor que
File, D, documenta, por cento, 20 chatolica, por cento, 20 ONI 99%, 20%, 20 PBS, por cento, 20 Library 001%, 20 da, por cento, 20 Fare. Teresa Moradas 1, 2, HTM, 2 OF 8, 2006, 06, 015 horas 0 minutos e 26 segundos Santa Teresa de Jesus Castelo Interior, L1, C2 nos venham a lembranças semelhantes comparações. Praza a Sua Majestade dar-nos graça para isso. 7. São tão obscuras de entender estas coisas interiores que, a quem tão pouco sabe como eu, forçoso é dizer muitas coisas supérfluas e até desatinadas, para que haja alguma em que acerte. É necessário terem paciência quando isto lerem, pois eu a tenho para escrever o que não sei, e certo é algumas vezes tomar o papel, como uma pessoa tonta, sem saber que dizer nem mesmo começar. Bem entendo que é coisa importante para vós declarar-vos algumas coisas interiores, como puder, porque sempre ouvimos quão boa é a oração e temos na Constituição tê-la tantas horas. Não se nos declara mais do que podemos e, de coisas que o Senhor opera numa alma, declara-se pouco, digo de coisas sobrenaturais. Dizendo-se e dando-se a entender de muitas maneiras, ser-nos-á grande consolação considerar este artifício celestial interior, tão pouco entendido dos mortais, embora passem muitos por ele. E, ainda que em outras coisas que escrevi, o Senhor me tenha dado algo a entender, creio que algumas não as tinha entendido como de então para cá, em especial das mais dificultosas. O trabalho é que, para as chegar a declarar como disse, será preciso dizer muitas coisas muito sabidas, porque não pode ser por menos para meu rude talento. 8. Pois voltemos ao nosso castelo de muitas moradas. Não haveis de imaginar estas moradas uma após outra, como coisa alinhada, mas ponde os olhos no centro que é a casa ou palácio onde está o rei, e considerai-a como um palmito, que, para chegar ao que é de comer, tem muitas coberturas que cercam tudo, quanto é saboroso. Assim aqui, em redor desta morada, há outras muitas e também por cima. Porque as coisas da alma devem se considerar com amplidão, largueza e grandeza, e nisto não há demasia, pois tem maior capacidade do que nós poderemos considerar, e a todas as partes dela se comunica este sol que está no palácio. Isto importa muito a qualquer alma que tenha oração, pouca ou muita, que não a tolha nem aperte. Deixe-a andar por estas moradas, em cima, embaixo e aos lados, pois Deus lhe deu tão grande dignidade, não se obrigue a estar muito tempo num só aposento. Oh, mas se é no próprio conhecimento. E quão necessário é isto, vejam se me entendem, mesmo aquelas que o Senhor tem na mesma morada em que ele está, pois por mais elevada que esteja a alma, não lhe cumpre outra coisa, nem poderá, ainda que queira que a humildade sempre fabrica o seu mel, como a abelha na colmeia, sem isto, tudo vai. File, D, documenta, por cento, 20 chatolica, por cento, 20 ONI 99%, 20%, 20 PBS, por cento, 20 Library 001%, 20 da, por cento, 20 Fare. Teresa Moradas 1, 2, HTM, 3 OF 8, 2006, 06, 015 horas 0 minutos e 26 segundos Santa Teresa de Jesus Castelo Interior, L1, C2 perdido. Mas consideremos que a abelha não deixa de sair e voar para trazer flores, assim a alma no próprio conhecimento, creia-me e voe algumas vezes a considerar a grandeza e a majestade do seu Deus. A que achará sua baixeza, melhor que em si mesma, e mais livre das sevandijas, que entram nas primeiras moradas, que são as do próprio conhecimento, ainda que, como digo, é grande misericórdia de Deus que a alma se exercite nisto, pois tanto se peca por excesso como por defeito, costuma-se dizer. E creiam-me que, com a virtude de Deus, praticaremos muito melhor a virtude do que muito presas à nossa terra. 9.
Não sei se fica bem dado a entender, porque é coisa tão importante este conhecermos-nos, que não quereria que nisso houvesse nunca relaxação, por muito subidas que estejais nos céus, pois, enquanto estamos nesta terra, não há coisa que mais nos importe que a humildade. E assim volto a dizer que é muito bom e muito melhor tratar de entrar primeiro no aposento onde se trata disto, que voar aos demais, porque este é o caminho, e, se podemos ir pelo seguro e plano, para que havemos de querer asas para voar? Mas procure-se como aproveitar mais nisto, e a meu ver, jamais acabamos de nos conhecer se não procurarmos conhecer a Deus, olhando a sua grandeza, acudamos à nossa baixeza, e olhando a sua pureza, veremos nossa sujidade, considerando a sua humildade, veremos como estamos longe de ser humildes. 10. Há dois proveitos nisto. O primeiro, está claro que uma coisa branca parece muito mais branca ao pé de uma negra e, ao contrário, a negra ao pé da branca. O segundo é, porque o nosso entendimento e nossa vontade se tornam mais nobres e mais dispostos para todo bem, quando, às voltas consigo mesmos, tratam com Deus. E se nunca saímos do nosso lodo de misérias, é coisa muito inconveniente. Assim como dizíamos dos que estão em pecado mortal, quão negras e de mau odor são seus cursos de água, assim aqui, ainda que não são como aqueles, Deus nos livre, que isto é só comparação, metidos sempre na miséria da nossa terra, nunca o curso sairá do lodo de temores, de pusilanimidade e cobardia, de olhar a se me olham, se me não olham, se indo por este caminho, me sucederá mal, se ousarei começar aquela obra. Se será soberba, se é bom que uma pessoa tão miserável trate de coisa tão alta como a oração, se me hão de ter por melhor não indo pelo caminho de toda a gente, que não são bons os extremos, mesmo em virtude, que, como sou tão pecadora, será cair de mais alto, não irei talvez por diante e farei dano aos bons, uma como eu não precisa de Faio, D. Documenta, por cento, 20 Chatolica, por cento, 20 ONIE 99%, 20%, 20 PBS, por cento, 20 Library 001%, 20 DA, por cento, 20 Fare. Teresa Moradas 1, 2, HTM, 4 OF 8, 2006, 06, 015 horas 0 minutos e 26 segundos Santa Teresa de Jesus Castelo Interior, L1, C2, Singularidades 11. Oh, valha-me Deus, filhas, quantas almas deve o demônio ter feito perder muito por este meio? Tudo isto lhes parece humildade e outras muitas coisas que pudera dizer, vem de nunca acabarmos de nos entender, rende-se o próprio conhecimento, e, se nunca saímos de nós mesmos, não me espanto, que isto e mais se possa temer. Por isso digo, filhas, que ponhamos os olhos em Cristo, nosso bem, e ali aprenderemos a verdadeira humildade, e em seus santos, e enobrecer-se ao entendimento e como disse, e não ficará ao próprio conhecimento rasteiro e cobarde, pois que, embora esta seja a primeira morada, é muito rica e de tão grande preço e, se escapa das sevandijas que nela há, não se ficará sem passar adiante. Terríveis são os ardis e manhas do demônio para que as almas não se conheçam a si mesmas nem entendam seus caminhos. 12. Destas primeiras moradas posso eu dar sinais muito certos, por experiência. Por isso digo que não considerem poucos aposentos, senão 1.000.000 deles, porque, de muitas maneiras, entram aqui almas, umas e outras com boa intenção. Mas, como o demônio sempre atenta uma, deve ter em cada um muitas legiões de demônios a combater para que não passem de uns a outros. Como a pobre alma não o entende, por 1000 maneiras nos engana, o que não pode fazer já tanto as que estão mais perto onde está o rei aqui, porém, como ainda estão embebidas no mundo engolfadas em seus contentos e desvanecidas com suas honras e pretensões, não têm força os vassalos da alma, que são os sentidos e potências naturais que Deus lhe deu, e facilmente estas almas são vencidas, embora andem com desejos de não ofender a Deus, e façam boas obras.
As que se virem neste estado precisam de recorrer a miúde, como puderem, a sua majestade, tomar a sua bendita mãe por intercessora e a seus santos, para que pelejem por elas, pois os seus criados pouca força têm para se defender. E, na verdade, em todos os estados é necessário que ela nos venha de Deus. Sua majestade nula dê por sua misericórdia. Amém. 13. Que miserável é a vida em que vivemos. Porque, em outra parte, disse muito do dano que nos faz, filhas, não entender bem isto da humildade e do próprio conhecimento. Nada mais vos digo aqui, ainda que seja o que mais importa, e praza a Deus tenha dito alguma coisa que vos aproveite. 14. Haveis de notar que, nestas primeiras moradas, ainda não chega. Faio, D. Documenta, por cento 20 Chatolica, por cento 20 ONIE 99%, 20%, 20 PBS, por cento 20 Library 001%, 20 DA, por cento 20 FARE. Steresa Moradas 1, 2, HTM, 5 OF 8, 2006, 06, 015 horas 0 minutos e 26 segundos Santa Teresa de Jesus Castelo Interior, L1, C2 Quase nada da luz que sai do palácio onde está o rei. Porque, embora não estejam obscurecidas e negras como quando a alma está em pecado, estão de alguma maneira obscurecidas para poderem ver quem está nelas e não por culpa do aposento não me sei dar a entender, mas porque entraram com a alma tantas coisas mais de cobras e víboras e coisas peçonhentas que não a deixam reparar na luz. É como se alguém entrasse em um lugar aonde entra muito sol e levasse terra nos olhos, que quase os não pudesse abrir. O aposento está claro, mas ela não goza pelo impedimento destas feras e alimárias que lhe fazem cerrar os olhos para não ver senão a elas. Assim me parece deve ser uma alma que, embora não esteja em mau estado, está tão metida em coisas do mundo e tão embebida com sua fazenda ou honra ou negócios como disse que, ainda que de facto e verdade queira ver e gozar da sua formosura, não a deixam nem parece que possa desembaraçar-se de tantos impedimentos. E convém muito, para entrar nas segundas moradas, que procure dar de mão às coisas e negócios não necessários, cada um conforme a seu estado, é coisa que lhe importa tanto para chegar à morada principal, que, se não começa a fazer isto, o tenho por impossível, e até mesmo estar sem muito perigo naquela em que está, embora já tenha entrado no castelo, porque entre coisas tão peçonhentas, uma vez ou outra é impossível que deixem de lhe morder. 15. Pois que seria, filhas, se as que já estão livres destes tropeços, como nós, e entramos já muito mais adentro de outras moradas secretas do castelo, se por nossa culpa tornássemos a sair para estas barafundas, como por nossos pecados deve haver muitas pessoas a quem Deus faz mercês, e por sua culpa se lançam nesta miséria. Aqui estamos livres quanto ao exterior, no interior, praza ao Senhor que o estejamos e que Ele nos livre. Guardai-vos, filhas minhas, de cuidados alheios. Olhai que em poucas moradas deste castelo deixam de combater os demônios. É verdade que em algumas tem força os guardas para pelejar, que são as potências como creio ter dito, mas é muito necessário não nos descuidarmos para entender seus ardis e não nos engane o demônio feito anjo de luz, pois há uma multidão de coisas com que ele nos pode fazer dano, pouco a pouco, e, até que o faça, não o entendemos. 16. Já vos disse de outra vez que ele é como uma língua surda, que é preciso entendê-lo nos princípios. Quero dizer alguma coisa para vô-lo dar melhor a entender. Faio, D. Documenta, por cento 20 Chatolica, por cento 20 ONIE 99%, 20%, 20 PBS, por cento 20 Library 001%, 20 DA, por cento 20 FARE. Steresa Moradas 1, 2, HTM, 6 OF 8, 2006, 06, 015 horas 0 minutos e 26 segundos Santa Teresa de Jesus Castelo Interior, L1, C2.
Dá-lhe a uma irmã vários ímpetos de penitência, e a esta lhe parece que não tem descanso senão quando se está atormentando. Este princípio é bom, mas, se a prioresa mandou que não façam penitência sem licença e o demônio lhe faz parecer que a coisa tão boa bem se pode atrever, e às escondidas se dá a tal vida que vem a perder a saúde e não poder fazer o que manda a sua regra, já vedes em que vai parar tal bem. Dá a outra um zelo de perfeição muito grande. Isto é muito bom, mas poderá vir daqui, que qualquer faltita das irmãs lhe pareça uma grande quebra e assim vir-lhe o cuidado de ver se as fazem, e de recorrer à prioresa, e até, às vezes, poderá ser ela não ver as suas próprias faltas pelo grande zelo que tem da religião, como as outras não veem o interior, e veem o cuidado exterior, poderia ser que não tomassem tanto a bem. 17. O que é que pretende o demônio não é pouco, é esfriar a caridade e o amor de umas para com as outras, o que seria grande dano. Entendamos, minhas filhas, que a perfeição verdadeira é amor de Deus e do próximo e, com quanto mais perfeição guardarmos estes dois mandamentos, seremos mais perfeitas. Toda a nossa regra e constituições não servem para outra coisa, senão de meios para guardar isto com mais perfeição. Deixemo-nos de zelos indiscretos, que nos podem fazer muito dano. Cada uma olhe para si mesma. Porque noutra parte vos falei largamente sobre isto, não me alongarei. 18. Importa tanto este amor de umas para com as outras, que eu nunca quereria que dele vos esquecesseis, porque, de andar olhando nas outras a umas ninharias que às vezes não será imperfeição, mas, como sabemos pouco, talvez o lançaremos a pior parte, pode a alma perder a paz e ainda inquietar a das outras. Vede como custaria caro a perfeição. Também poderia o demônio trazer esta tentação para com a prioresa e seria mais perigosa. Para isto é mister muita discrição, porque, se forem coisas que vão contra a regra e constituição, é preciso que nem sempre se lancem a boa parte, mas sim avisá-la, e, se não se emendar, ao prelado, isto é caridade. E também para com as irmãs, se fosse alguma coisa grave, deixar passar tudo com medo de que seja a tentação, seria mesmo a tentação. Mas é preciso ponderar muito, não nos engane o Faio, D. Documenta, por cento, 20 Chatolica, por cento, 20 ONIE 99%, 20%, 20 PBS, por cento, 20 Library 001%, 20 DA, por cento, 20 FARE. Teresa Moradas 1, 2, HTM, 7 OF8, 2006, 06, 015 horas 0 minutos e 26 segundos Santa Teresa de Jesus Castelo Interior, L1, C2, Demônio, não o tratar umas com as outras. Pois disso pode o demônio tirar grande proveito e começar o costume da murmuração, mas apenas tratá-lo com quem há de aproveitar, como já disse. Aqui, glória a Deus, não há tanta ocasião para isso, porque se guarda tão contínuo silêncio, mas é bom que estejamos de sobreaviso. Faio, D. Documenta, por cento, 20 Chatolica, por cento, 20 ONIE 99%, 20%, 20 PBS, por cento, 20 Library 001%, 20 DA, por cento, 20 FARE. Teresa Moradas 1, 2, HTM, 8 OF8, 2006, 06, 015 horas 0 minutos e 26 segundos Santa Teresa de Jesus Castelo Interior, L2, C1. Segundas Moradas.